Fala pessoal, eu sou Carlo Mônaco e hoje mesmo a KTM divulgou a sua equipe para 2022. E cara, eu vou ser bem sincero, que vídeo irado! Um conceito totalmente diferente do que a gente já tinha visto, uma brincadeira com os gringos, já que a KTM vai ser a única equipe que não vai ter um gringo sequer. O primeiro destaque da equipe KTM é o investimento na categoria de base. Kevin De Pinho, o atual campeão da 65, esse ano disputa a categoria 85. Zion Bertoldi, atual campeão da 50, esse ano faz parte da equipe e vai disputar a categoria 65. Alicia Sagai completa a equipe na categoria 65 e seu irmão Ben Sagai, de só 5 anos de idade, faz sua estreia na equipe KTM pela categoria 50 cilindradas. Segundo o chefe de equipe, o multicampeão Balbi, eles vêm para disputar títulos, mas acima de tudo eles querem investir na categoria de base, o que é muito legal. Imagina o Ben Sagai, um menino de 5 anos, sendo anunciado pela equipe KTM de fábrica. Eu, na idade dele, estaria pulando de alegria. Esse investimento na categoria de base traz com certeza um estímulo a mais para essa molecada. E logicamente para os pais, que acabam investindo na categoria de base deles inteira, e isso é uma forma de retribuição da KTM. E isso é muito legal, lembrando que lá fora isso já acontece com frequência, as fábricas desenvolverem os pilotos desde a base. Mariana Balbi esse ano está no time como treinadora da molecada. Claro que eles não descartaram a possibilidade dela participar de alguma etapa do brasileiro na categoria MXF. William Guimarães continua no time também pela categoria MX4 e defende o título em 2022. Bernardo Tiburcio vem se destacando no cenário absurdamente, e esse ano ele faz parte da equipe KTM para defender o título na MX Júnior, mas ele vai alinhar na MX2 Júnior também esse ano. O atual vice-campeão da MX2 Júnior, Gabriel Mielke, também foi anunciado pela equipe e esse ano vem em busca do título da categoria. Ele também vai alinhar na MX2 e promete andar entre os ponteiros. Já para a MX2, a equipe KTM trouxe uma novidade. Gabriel Gutierrez, que estava confirmado pela equipe, acabou tomando um tombo nos treinos e vai ficar de fora das corridas por 6 meses. Ele machucou o joelho. Então a equipe teve a ideia de chamar Pedro Pinho. 3 anos afastado, mas com certeza vai dar trabalho para a galera com a experiência toda que ele tem. Na MX1 a equipe anunciou Lucas Dunca. Ele já havia sido anunciado, porém essa semana ele fez até uma brincadeira dizendo que ia andar na MX2 para defender o título. Mas hoje, no anúncio oficial da equipe, ele está na MX1. Agora, se ele aparecer em Sorocaba na MX2, não vai ser surpresa para ninguém, porque esse cara gosta de um suspense. Mas brincadeiras à parte, Dunca na MX1 com certeza vai dar trabalho. Na minha opinião, ele tem o tamanho exato para a moto e vai com certeza acelerar entre os top 5. E é legal a gente parabenizar o Balbi e a equipe toda pelo vídeo legal que eles fizeram. E além disso, com certeza uma equipe muito forte para brigar por títulos esse ano. Pedro De Pinho vai dar trabalho na MX2, mesmo afastado há 3 anos, a experiência dele vai contar com certeza. E na MX1 não tem nem o que falar, são 6, 7, até 8 pilotos prontos para vencer o campeonato. Será que 2022 vai ser o mais disputado dos últimos anos? Isso é o que a gente espera. Então deixa nos comentários o que você achou da nova equipe KTM e do investimento na nova geração. E também não esquece de dar o like no vídeo, galera. Ajuda bastante a gente, beleza? E se for novo por aqui e curtiu o conteúdo do canal, se inscreve que tem vídeo novo toda semana, beleza? Então, fique em paz e até a próxima. Um abraço!